Boa noite ao canal Terror e Chuva e a todos os inscritos. Eu sou inscrito do canal faz mais ou menos há 4 meses. Então senti necessidade de compartilhar com vocês um relato no qual aconteceu comigo no ano de 2007. Eu espero que vocês gostem. E foi mais ou menos assim. O meu nome é André, eu tenho 44 anos de idade. Eu sou taxista no Rio de Janeiro há pelo menos há 15 anos. Apesar do Rio de Janeiro ser perigoso, eu amava trabalhar durante a noite, emendando a madrugada até o amanhecer. Eu trabalhava no aeroporto do Galeão. Eu nunca tinha visto ou ouvido coisas estranhas na estrada, até mesmo que eu nem pensava muito sobre essas coisas, pois o que me deixava mesmo assustado eram os vivos. Eles sim são perigosos. Eu tinha colegas que antes de serem taxistas eram caminhoneiros, então eles sempre me contavam coisas estranhas que eles presenciavam nas estradas. Eles ainda falavam que não sabe qual era o motivo, pois as estradas do Nordeste devem ter algo espiritual muito aflorado, pois sempre tem coisas estranhas por lá. No meu caso, eu não dava muita atenção, pois eu achava que eles imaginavam coisas devido ao cansaço. Enfim, quando eu levava alguém para a região dos lagos, eu nunca passava pela Via Lagos. Eu gostava mesmo de passar pela serra. Além de eu não pagar pedágio, eu também gostava daquele ambiente sombrio e sem iluminação. E não me pergunte o porquê, era algo inexplicável. Eu sentia uma paz interior que não tem explicação, e era isso que eu fazia. Já os meus amigos sempre me falavam que não sabiam como eu nunca havia visto nada de estranho na serra, pois ela é muito frequentada por pessoas que fazem trabalhos espirituais. Eu apenas ria, pois eu não acreditava em nada do que eles falavam para mim. Até que em uma noite, mais precisamente no dia 23 de agosto de 2007, tudo mudou. Esta data eu guardo até nos dias de hoje, pois o que eu presenciei me deixou assustado por muito tempo. Eu estava retornando da região dos lagos para a capital do Rio. Eram 3h20 da madrugada. Era uma madrugada fria e chuvosa. Eu havia deixado uma família de espanhóis em Búzios e decidi então retornar pela serra. Como eu havia mencionado antes, já era bem tarde e a estrada estava vazia, envolta por uma escuridão impenetrável. Enquanto eu dirigia, uma sensação de solidão e isolamento começou a me dominar. Eu achei bem estranho aquilo estar acontecendo comigo, porém eu ignorei. Os faróis do meu carro cortavam a escuridão, iluminando apenas uma pequena porção de estrada à minha frente. Foi então que eu avistei uma mulher e ela estava vindo de encontro comigo. Eu reduzi ainda mais a velocidade do meu carro para eu poder vê-la melhor. Na hora eu pensei comigo que ela poderia estar precisando de alguma ajuda. Então abaixei o vidro da porta do carona e ela veio com um andar desengonçado, e quando eu reparei o seu rosto, era algo bizarro. E o pior, ela havia colocado o seu rosto dentro do meu carro pela janela. Ela tinha os olhos negros e não tinha nariz. O seu rosto era completamente pálido. E para piorar ainda mais a minha situação, aquela coisa gritou histericamente, me dando um baita de um susto. Na hora do desespero, eu joguei o meu carro para a contramão, quase batendo em uma fonte de água onde as pessoas param para beber durante o dia. Foi terrível. Com certeza, aquela mulher não era desse planeta. Eu nunca tinha visto algo igual. Quando eu olhei pelo meu retrovisor, ela estava parada no meio da rua me encarando. Os meus instintos de sobrevivência entraram em ação. Então acelerei o carro tentando fugir daquela visão grotesca. E antes de virar a curva, eu dei mais uma olhada pelo retrovisor. Então eu vi aquela mulher se movimentando, e os seus movimentos eram descoordenados e os seus membros pareciam ser distorcidos fora do lugar.
Com o coração na garganta, acelerei ao máximo. Eu sabia que eu não poderia deixar com que aquela coisa se aproximasse de mim novamente. E quando eu percebi, havia um fedor extremo de carniça dentro do meu carro. Desesperado, procurei por ajuda no meu celular, mas com a falta de sinal, acabou me deixando ainda mais aterrorizado, pois o medo havia tomado conta de mim, enquanto pensamentos sombrios invadiam a minha mente. Eu pensava comigo mesmo: será que eu seria uma vítima daquela criatura deformada? O que aconteceria se ela conseguisse entrar dentro do meu carro? São perguntas que eu nunca terei respostas. Parecia que a estrada nunca acabaria, mas finalmente avistei as luzes da cidade ao longe. Eu estava me aproximando da civilização, onde a presença de outras pessoas poderiam me trazer segurança. Com as mãos trêmulas, eu consegui ouvir a minha respiração acelerada, ecoando pelo interior do veículo. Era uma visão perturbadora que nunca sairá da minha memória. Ofegante e trêmulo, eu me vi no limiar da segurança. Continuei a dirigir freneticamente até chegar à cidade. Assim que eu avistei os primeiros sinais de vida urbana, um suspiro de alívio ecoou dos meus lábios. Eu estava salvo. A partir desse dia, nunca mais dirigi pela serra durante a noite. A lembrança daquele ser deformado sempre assombrará a minha mente, pois foi uma experiência aterradora, um encontro com um desconhecido que deixou cicatrizes em minha alma e me fez temer as sombras que espreitam nas estradas solitárias durante a noite. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo André Cavalcante, tenho 36 anos de idade e moro no estado de Goiás, onde também nasceu meu pai, o senhor Amaury Cavalcante. O meu pai trabalhou como motorista de ônibus por 27 anos, realizando viagens longas para outros estados e viagens mais curtas apenas dentro de Goiás. E durante esse tempo, ele me contou algumas histórias estranhas que aconteceram quando ele estava trabalhando nas estradas. Então vou compartilhar essas histórias com vocês. Agora, fique com meu pai e suas histórias. Sempre tive problemas para dormir, por isso sempre gostei de trabalhar durante a noite. Além de ganhar um pouco mais, os plantões eram bem mais calmos do que a loucura que era trabalhar durante o dia. No entanto, a noite também tem o seu lado ruim, pois escondem coisas que, mesmo pensando muito, não encontramos uma explicação sequer. Certa vez, eu estava na minha última rota e dentro do ônibus estavam o cobrador, uma moça lá nos fundos e eu. Estávamos quase no fim da rota, quando o cobrador veio falar comigo, dizendo que já havia perguntado várias vezes à moça onde ela iria descer, pois a rota estava quase acabando e nós iríamos para a garagem. No entanto, a moça nem o olhava. Eu a observei pelo espelho e ela só olhava pela janela. Quando chegamos na última parada, eu parei e fui até ela para que a moça descesse. Mas quando olhamos, não havia mais ninguém lá atrás. O cobrador então correu, pulou a catraca e foi verificar se por acaso ela havia caído, mas não havia ninguém. Eu abri a porta e olhei para ver se ela havia saído pela janela ou algo assim. A rua era uma reta e não havia ninguém, nem dentro e nem fora do ônibus. Então resolvemos seguir em frente. E assim que saímos, eu ouvi o cobrador dizer: "Ali está ela, olha só." Quando eu olhei, a moça estava andando de costas pela rua, mas por onde ela havia saído? Bom, até hoje em dia é um grande mistério para mim. Em um outro relato,
Aconteceu quando eu fazia a mesma rota, mas com outro cobrador. Havia uma rua escura onde passávamos, e as pessoas, por medo, não ficavam na parada de ônibus, mas sim na esquina. Além da rua ser escura, a parada de ônibus ficava ao lado do muro de um cemitério. Havia até um pessoal de uma empresa que eu já conhecia, e elas nunca ficavam por lá. Eu sempre as pegava na esquina e na mesma hora. Até que em uma certa noite, alguém solicitou a parada. Era um senhor bem vestido que entrou no ônibus de cabeça baixa e sentou lá pelo meio. O cobrador não estava em seu lugar. Estava sentado em uma cadeira bem próxima a mim. Então eu fui até a esquina onde o pessoal que eu sempre pegava estava. Ao passar com o tempo, já estávamos quase no final da rota, quando o cobrador falou que só faltava o senhor que havia subido na parada do cemitério, e ele estava lá sentado. Eu disse que já estava indo até a garagem para aguardar o ônibus e que a rota havia acabado. Porém, aquele senhor nem ligou. Então, continuei o caminho, e já perto da garagem, só escuto o cobrador dizendo: Deus Nosso Senhor, meu Pai do céu, Jesus Cristo nos livre. Eu olhei pelo espelho e o velho havia sumido. Eu não parei o ônibus, não havia como ele descer, a não ser que ele tivesse pulado pela janela. Mas o cobrador falou que o velho estava sentado e em um piscar de olhos havia sumido, como se nunca estivesse lá. Já o pessoal da empresa sempre me chamava de o motorista dos fantasmas. Mas não era porque eu queria, pois as coisas simplesmente aconteceram comigo, principalmente pelo horário no qual eu trabalhava. Em outro relato, aconteceu quando eu fiz uma viagem de Goiás até o Rio de Janeiro durante a noite. Eu estava em uma estrada escura e deserta, e passamos por umas casinhas no meio do nada. Um amigo que se sentava próximo a mim logo falou: Olha, parece ter alguém ali na estrada, você viu? Então eu diminuí a velocidade, mas eu sabia que eu não poderia parar, pois o risco de assalto era muito grande. Foi quando vimos uma mulher se contorcendo, os seus braços iam para trás e suas pernas faziam movimentos impossíveis de se fazer. Ela se contorcia como se não fosse real. Ao ver aquilo, acelerei novamente o ônibus, pois eu sabia que aquilo era uma assombração e uma das piores no qual já havia visto. Mais à frente, depois de uns 10 minutos, um passageiro veio até mim e me perguntou se eu tinha visto uma mulher se contorcendo no chão no meio da escuridão da estrada. Eu confirmei com ele que eu também havia visto, e mais uma vez não havia explicação para tudo aquilo. Em uma outra vez, eu havia levado um grupo de pessoas em uma viagem para um cemitério no dia de finados. Estacionei o ônibus ao lado do muro do cemitério e fiquei lá esperando, enquanto as pessoas entravam e faziam o que tinham ido para fazer. Eu saí e fiquei embaixo da sombra de uma árvore, onde uma senhora vendia lanches. Um senhor de meia idade, que parecia trabalhar na manutenção do cemitério, estava lá, e a senhora já o conhecia. Sem que ele dissesse nada, ela ofereceu um café, e ele prontamente aceitou. Ele contou que haviam muitas pessoas lá dentro, mas estava tranquilo, e só iria embora quando fosse à noite, pois ele ficaria para fechar tudo com o vigia. Então acabei perguntando se o fato de trabalhar em um cemitério não o assustava, pois eu já tinha visto algumas coisas estranhas nas estradas à noite e contei as minhas experiências. Porém o senhor disse que já havia visto algumas coisas estranhas sim, porém temia mais os vivos do que os mortos. Ele contou que uma certa vez, em uma tarde quase à noite, estava indo embora quando olhou e viu uma menina de uns 6 ou 7 anos de idade andando pelo cemitério. Ela usava um vestido cheio de babados e um laço na cabeça e sapatos brancos com meias até os joelhos. Ele me disse que chegou a chamar a atenção da menina, que ele já iria fechar o portão, mas a menina nem ligou e saiu pulando por entre as covas.
Já no dia seguinte, ele contou ao vigia que havia saído mais cedo o que ele tinha visto, e o vigia o chamou para mostrar uma coisa. Então foram até a parte de trás, onde havia uma família enterrada, e lá continha algumas fotos. O vigia então perguntou: "Foi essa menina aí que você viu?" Ele olhou e a foto era a mesma da menina, sem tirar e sem pôr nada. Foi aí que o vigia disse: "Olha, para te falar a verdade, eu já vi umas 6 vezes essa menina correndo aqui dentro. E nas primeiras vezes, foi bem aqui em frente. Foi aí que eu vi a foto dela. Eu nunca quis te falar antes, pois eu pensei que você poderia me achar um louco. Então eu desisti de falar. Essa menina sempre era vista correndo pelos túmulos, como ainda não soubesse que já não estava mais viva." Bom, essas foram algumas histórias vividas pelo meu pai na época em que ele trabalhou como motorista de ônibus aqui em Goiás. E até hoje em dia ele conta essas histórias para quem quiser ouvir. E diz que a assombração existe sim, pois se não fosse assombração, com certeza haveriam algumas respostas para as coisas que ele já viu durante a noite na estrada. Tenham todos uma boa noite.